jargão da tecnologia. Mas não quero que ninguém se magoe comigo. Bom, vamos agora. Eu tenho aqui, ó, uma coisa que quero mostrar para vocês. É o calendário da turma. Já vou tirar print também, né? Gente, tudo isso é muito importante, tá? E nós estamos no início. Então, agora eu tenho ainda, digamos assim, uma flexibilidade desse tempo que eu posso falar essas coisas com vocês, certo? Vocês são acadêmicos que estão entrando, ingressando, ok? Olha aí, ó. Olha aí. Valeu, Luiz. Valeu a participação. Valeu. Aí tem mais gente, viu? Então é o seguinte, ó, essa aqui é o calendário da turma, de perspectivas profissionais, certo? Então, eu já vou tirar o print, vamos colocar lá na tela, né? Tudo pela paz, né? Paz, né? Vamos lá, coloquei lá o print. Então, olha só, gente. Aqui está o calendário. Dia 3, abriu a primeira avaliação, ok? E hoje abre a segunda avaliação. Semana que vem abre a avaliação final. Beleza, vamos ver quem são essas tais de avaliações aí, certo? Então, recapitulando rápido, que eu já fiz para vocês o quadro, né? Avaliação. O que é essa avaliação aqui? A primeira avaliação. Tá? Então, é bem fácil de entender, tá? A primeira avaliação, certo? Ela tinha lá 10 questões objetivas, certo? E ela tem um peso de 1,50. Ok? Então, essa foi a primeira avaliação. Ok? Então, tá aqui, ó. Então, a primeira avaliação. Então, tu foi lá, fez a avaliação. Gente, sempre procura ver se não tem ali um botãozinho perto da avaliação escrito simulado. Vale a pena vocês fazerem o simulado. O simulado é uma autoavaliação para saber como que tu tá na matéria. E tu não perde ponto. Se tu for bem no simulado, eles te dão 1,5 ponto, inclusive. Não, te dão meio ponto. Desculpa, meio ponto. Então, ele te ajuda, certo? Então, a primeira avaliação são 10 questões objetivas, certo? Tu vai lá e marcou elas e deu. Acabou. Ok? Então, toma cuidado na hora de marcar. Às vezes tu faz um caderno, na hora de que tu vai botar na tela, tu pode te trocar a posição. Eu mesmo rodei num semestre, no último semestre da minha graduação, eu rodei porque eu marquei errado. No caderno eu botei certo e na hora de marcar na tela eu botei errado e eu rodei. Tive que fazer um semestre inteiro de novo, por causa que eu marquei errado uma questão. É a regra do jogo. Ok? Então, já falo para vocês, toma cuidado. Ok? Bom, a segunda avaliação, certo? Segunda avaliação. Olha aí, mais alguém também marcou errado ali o peso, viu só? A segunda avaliação, ela também tem 10 objetivas. Ela também tem um peso 1,50. E junto com ela tem uma avaliação chamada CPA. Essa avaliação CPA, é uma avaliação do curso. Ali vocês podem botar como é que está o curso, como é que está o material, como está o AVA. Inclusive, cai ali perguntas como está o professor. O professor corresponde, o professor sabe a matéria, o professor domina a matéria. Como é que está o professor? Tem que avaliar, certo? E isso aqui é um requisito do MEC para os cursos superiores. Os cursos superiores têm que se submeter a essa avaliação, ok? Olha aí, viu só? Eu falando aqui já, o Patrick, o Matheus disseram que eles marcaram errado também, né? O Júlio também. Olha só, viu só como é importante, né? Tem as pessoas, o professor vai falar isso, mas é importante falar isso. E a gente está no início, a gente tem essa flexibilidade agora no início. Depois sim, né, gente? Segundo, terceiro semestre eu vou estar
pincelando tanto não para vocês, agora que é o início da coisa. Ok? Então, olha só, tem lá o CPA, que é a avaliação, tá? Isso aqui vocês vão avaliar. Como está o professor? Isso, eu sei que eu expliquei. Mas mesmo assim eu tenho que explicar, mesmo que seja rapidinho, porque o pessoal, cara, com muita dúvida. Não se preocupa que nós temos tudo no horário para dar a aula tranquila, tá? Então, a segunda... e o Patrick disse que estava sem estudar. É novidade, né? É verdade, eu acredito, Patrick. A segunda, ela tem 10 questões objetivas. Essa aqui, o peso das objetivas são 3. E ela tem duas questões dissertativas. E essas dissertativas têm o peso 4. Gente, olha só, presta atenção na dissertativa. Tá? Presta atenção no que eu vou dizer na dissertativa. A dissertativa, ela muda de disciplina para disciplina. Ok? O que é isso, professor? Sempre vão ser duas, beleza? Só que vocês prestem atenção no enunciado. Às vezes não, cai assim, ó. Por exemplo, eles dizem lá assim, a sua questão, a resposta tem que ter no mínimo 10 linhas. Entendeu? Às vezes tem uma observação, tem a questão toda dissertativa, o enunciado dela, e tem entre parênteses uma regra para ela. E às vezes eles colocam, às vezes não. Esse semestre, essa primeira disciplina, eu creio que eles vão meio que deixar livre para vocês. Mas a partir do próximo mês, eu creio que já vão começar a botar uma regra, vai padronizando. Para vocês terem uma ideia, as dissertativas no último semestre, tá? Porque daí vocês estão se graduando, vão sair graduados, tá? Elas já são tamanho de cavala mesmo, umas cavalas aí, tá? Aí ele já põe lá, ó, a sua resposta tem que ter no mínimo 1000 letras, ou 1000 palavras. Daí tu tem que fazer no Word e depois transpor para ali, ok? Então, elas vão crescendo um pouquinho na regra. Agora, nesse primeiro semestre, elas vão ser tranquilas. Mas, mesmo assim, por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, tem aluno que lê o enunciado e nem vê a regra que está escrita embaixo ali e faz. Só que mudou a regra daquela dissertativa de um semestre para o outro. Então, deem sempre uma olhadinha, uma atenção nas dissertativas, ok? Isso é muito importante, porque é exigido de vocês. Vocês são curso superior, certo? Alguma coisa agora? Superior, não vai ser moleza. Superior. Ok? Só às 8. 7h30. Vou tirar o print, né? Agora, o próximo. Às 8. Não vai para 8h30? Já vou ver aqui as perguntas. Aqui parece que chegou uma pergunta. Isso aí, ó. Nunca é tarde para voltar, tá, velho? O Márcio disse que falou bem de mim no CPA, tá? Que bom, tá? Que bom. Isso aí. Certo? Certo? Os caras ligaram essa hora não, né? Ué, pode perguntar, Gabriele. O que queria saber? Pergunta? Pode perguntar, é o momento. Pode perguntar, tá? Se quiser perguntar no microfone, quiser digitar, fica à vontade. A Kátia disse que estava fora há 14 anos. Que bom que voltou. Isso aí, Dilamar. Vai fazer a avaliação depois da aula, tá? Presta bastante atenção. Cuida para não marcar errado, certo? Aí, eu sou assim, né, gente? Eu sou old school mesmo, tá? Ó, eu uso caderno, ó. Eu pinto caderno, eu desenho. Cara, eu faço, né? Certo? Eu não
confio muito, não. Só assim, depois nós vamos ver, tá? Beleza? Então, é isso aqui. Certo? Alguém se lembra? Na aba Perspectivas tem a aba de evolução da disciplina. Em visão geral, abre uma parte que eu não compreendi, onde tem porcentagem do lado do conteúdo. É isso aí. O livro físico é tudo de bom, né? Eu gosto de livro físico. Depois eu vou ver ali, tá? A tua pergunta ali, tá, Gabriele? Aquela parte o pessoal também já perguntou, né? Tem uma barrinha ali que não funciona, mas não é questão que não funciona, tá? O que eu senti, o que eu saquei, certo? Que aquela barrinha de porcentagem ali, o pessoal, eles estão fazendo uma mudança aí no Leo app. Então tem umas partes, digamos assim, são muito mais sensíveis, mais críticas, mais essenciais, que eles estão alterando, testando, validando e liberando para vocês. E, então, aquela partezinha ali, aquele módulo, eu creio que ainda não está totalmente pronto, cara. Tá? Exatamente, Júlio, eu também, cara. Se eu não rabiscar, velho, e vocês podem ver, cara, eu dou aula há 25 anos, ó, e eu faço o plano de aula de todas as aulas que eu vou dar aqui. Eu tenho 3 quadros e mais um outro aqui, acessório, cara. Certo? Eu sou do rabisco. Beleza? Então, gente, assim, ó, é respirar fundo, é responsabilidade, ok? O EAD, né? O EAD que vai ser o nosso assunto agora, vou botar os slides aí seguindo, tá? Quem é eu sempre mostro, né? Nós temos aqui o professor, certo? Que é um dos um dos atores pedagógicos que a gente chama, tá? Ele é um ator pedagógico, ok? Pedagogia e ensino. E nós temos lá também o suporte da Uniaselv, né? Tem todo um suporte enorme, grande, polo, secretária, um monte de coisa. Mas nós temos aqui o elemento essencial dessa equação, que é o acadêmico. Tá? Então, nesses atores aqui, tá? Esses dois aqui, cara, eles conjugam as suas forças. Ok? A Uniaselv com o seu polo, a sua direção, os seus doutores, preparam o material, eles treinam o professor. O professor que está aqui com vocês, de qualquer curso da Uniaselv, cara, ele não é um professor, ele é um graduado, ele é pós-graduado, ele tem que... a Uniaselv dá preferência para o cara, não só graduado, pós-graduado, mas um cara que também que seja profissional na área também, entende? Então isso eles dão muita preferência na hora da contratação. Eles preferem sempre esse professor que já tem uma vivência com aquilo que ele vai ensinar, certo? Então esses dois atores aqui pedagógicos, eles somam forças, ok? Só que nessa equação, velho, nós também temos aqui, ó, o acadêmico, velho. Esse grande ator pedagógico. E o sucesso depende não unicamente dele, mas em grande parte dele. Cara, e eu fiz faculdade de ADS presencial há 10 anos atrás. Eu desisti do meio do curso, cara. Depois eu fiz faculdade de pedagogia, ok? E eu fui me graduar depois em 2015, que eu fui para a Uniaselv, me graduei em 2019, que era para ser 2018, eu rodei por uma questão, tive que me graduar em 2019, ok? Olha só. Cara, eu vou dizer o seguinte, cara, em qualquer faculdade, EAD, presencial, particular, privada, pública, não interessa, cara. O ator, cara, chamado acadêmico, cara, ele tem uma parcela muito grande nesse jogo, cara. Ok? Não adianta os outros se empenharem, certo?
Certo? Então não adianta, cara. O acadêmico, ele é um ator nessa engrenagem. Ele é muito grande a responsabilidade, certo? Então, cara, ele tem que ser algumas coisas, e nós vamos ver isso aqui que já está na apostila de vocês depois, né, no material. Então, eu até anotei aqui. Ele tem que ter autonomia, certo? Ele tem que ter uma disciplina, e nós vamos ver tudo isso aí depois, está lá no livro de vocês, certo? Ele tem que ter uma organização e ele tem que ter um mínimo de curiosidade, certo? Ele tem que ter um mínimo de curiosidade. Ah, o professor falou uma palavra que eu nunca ouvi. E tu vai deixar passar batido. Tu não vai nem digitar essa palavra no Google para saber o que é essa palavra. Entendeu? Cara, não deixa passar batido, velho, a palavra. Tenta descobrir o que significa essa palavra, cara. Né? O professor fala uma coisa lá, não sei muito bem o que é aquilo. Cara, não deixa assim. Entendeu? Vai tentar descobrir o que é essa palavra, o que significa, que contexto ela tem, o que ela é importante, é algo importante da tua área, da tua disciplina, certo? Então tem que ter esse mínimo de curiosidade, cara, certo? Como é que a gente aprende? Existe duas formas de tu reagir na aula, ok? Não só na aula, mas com a tua faculdade em si, essa é a responsabilidade que tu trouxe para ti. Existem duas formas. Tu pode ser passivo, né? Ou tu pode ser ativo, cara. Pode ser ativo. E o bom é que tu seja ativo. É que nem hoje, cara. Tu vai trabalhar numa empresa. Vocês já viram falar em proativo? As empresas estão procurando funcionários que sejam proativos, cara. O que é isso? Aconteceu um problema. Parou tudo. Desligou as máquinas. Vamos ficar esperando até alguém chegar e dizer o que tem que fazer. Mas será que não é alguma coisa que está no nosso alcance? Será que a gente não pode tentar fazer alguma coisa? Então as empresas procuram muito isso hoje. Certo? Esses dias nós tivemos um problema com o servidor, onde estava rodando a nossa aplicação. Ok? Deu um problema no servidor lá. O cara saiu, perdeu uma senha, não tinha uma senha, daí tinha só uma outra senha e tinha que fazer um acesso só via terminal. Não existe interface para conseguir chegar lá nessa parte. Ah, vamos ter que chamar não sei quem, vai vir daqui a 3 dias. Puxa, mas vai ficar a aplicação parada, sem rodar 3 dias. Como é que vai ser a empresa, cara? Como é que vai ser o nosso serviço? Aí eu disse, não, mas então me passa a última senha, pelo menos. Vamos tentar. Ah, mas tu já mexeu no bash? Já mexeu no terminal de servidor? Não, mas espera aí, vamos pegar uma documentação, vamos ler, vamos com calma, vamos devagarito. E numa tarde a gente resolveu. Aí depois até... Eles, destrancou tudo aqui, tá funcionando de novo, os caras só vêm daqui a 3 dias, deu? Então tem que ser proativo. Pode falar, Bruno. Isso que tu tá falando é bem que eu vivo lá no trabalho que eu peguei, sou iniciante na empresa e é de TI, e a gente trabalha com banco, né, tem que problema e tudo mais, e acessa via terminal, SSH também, e eu cheguei ali e não sabia nada, né, pouco assim, eu vou falando com ele, vou perguntando pra um, perguntando pra outro, a gente vai resolver, né, pra não deixar que senão esse problema se agrava e dá um problemão, mas é bem isso que tu falou, né, se vai esperar alguém vir especializado, demora dias e aí já foi, né. Cara, e eles estão te vendo, velho, entende? Eles estão te vendo, daí lá um gerente disse, tá, mas quem resolveu? O Jefferson lá resolveu, daí, mas o Jefferson é do código, daí pra mim, tá, mas tu mexe no servidor também, cara, eu não mexo no servidor, mas tava todo mundo de desespero, entre o desespero e tentar alguma coisa, eu tentei. Ele, não, valeu, porque... E bate de desespero mesmo. Sim, mas, como é que tu vai deixar uma aplicação parada? 3 dias. Pelo amor de Deus. Não tem como, né? Eu não sei o que eles deixam, cara. Aí, ó, quem pariu aí, por favor, essa tela aí.
botar agora aqui, ó. Botaram eu lá, sentadinho lá, né? Olha aí, ó. Oi, Davi. Você não ia jogar? Depois que acabar minha aula, a gente joga, tá? Eu tô na aula aqui, lá é meu professor, tá? Vem, filho, que a mãe vai ficar ali no quarto contigo. Beleza, então vamos lá. Vou pegar aqui a apresentação de hoje. Tá. Roubaram Vem a aula, comigo é. na cama, olhar desenho que eu já vou ficar com você. Olha só, professora, a aula vai ser presencial, não sei o quê. Cara, ainda não veio norma da Uniaselv para o tutor. Então hoje eu não vou falar disso. Certo? Eu não vou falar disso porque eu não recebi instrução ainda. E pode ter certeza, toda mudança a gente recebe instrução, tem palestra, coordenador e... Ô, cara, e a Uniaselv, aqui o negócio é assim, ó, é pesado. Tem reunião com o professor. Professor, o senhor vai dar aula até as 9h40. Vai ter reunião às 9h50. Ah, eu não posso às 9h50, não tem problema. O pessoal vai fazer a aula às 9h50, o treinamento, se eu não puder, então o senhor pega o próximo horário, que seja 11 da noite. Ah, eu não posso, não tem problema, vai ter o último, corujão, meia-noite. Cara, tu tem que, entende? Tu vai ter o treinamento. Então não se preocupe, eu não recebi nenhum comunicado ainda no meu, então não vou me manifestar nada disso agora, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos entrar na unidade 2. Certo? Tá bom. Então vocês sabem, né, o professor Jefferson também fiz pós-graduação em teologia, então sou um cara muito envolvido com a parte da filosofia. E o Buda, tem uns que pensam que ele foi mestre, dono de uma seita, dono de uma religião. Não, ele se considerava apenas um filósofo. Filósofo é aquele que Tá sem reflete, bateria faz ela. uma reflexão. Depois eu boto ela pra Então, carregar, ele tá? sempre se considerou apenas um filósofo. Então, uma das Tá, agora frases o pai tá na dele, aula, tá, eu peguei filho? aqui pra Vai lá com a mamãe, pra mamãe olhar desenho com nossa você. aula é essa frase que eu acho sensacional dele. A vitória sobre si mesmo é a maior de todas as vitórias. Isso tem a ver com a gente, né? Em nós vencermos os nossos medos, os nossos receios. O quanto a gente se trava, o quanto a gente se segura que a gente poderia fazer mais. Então nós temos que vencer isso mesmo. Então botei essa frase aqui, como eu disse para vocês, né? O professor Jefferson é um cara que acredita no poder da palavra, certo? Porque com a palavra nós transmitimos as ideias, o conhecimento. E nós temos, né? Só nós temos esse domínio, ok? E eu estudo neuropsicopedagogia há muitos anos. Ainda não se encontrou outro ser na natureza que tem esse domínio como nós temos. Então, olha só. Professor, o senhor já falou isso, eu sei, mas eu sempre vou falar isso. Não se preocupe. Como são os livros da Uniaselv? Porque tem que haver uma organização, né, gente? Tem que haver uma forma de organizar esse conteúdo. Então isso sempre eu vou mostrar, não se preocupe. Os livros são divididos em unidades. Olha só, esse aqui, ó, o meu livrinho aqui, ó. Eu coloquei, eu não sei se vai aparecer na câmera, coloquei até aqueles tics de anotação. E eu tenho até um bloco aqui, ó. Isso aqui é bem baratinho, R$1. Então, o que eu faço? Eu já separo as unidades. Sério? Eu comprei, ó, eu já separo a unidade. Então, aquele ali é o terceiro, eu sei que eu vou abrir ele quando a unidade 3. Certo? E eu sou um cara do desenvolvimento, velho. Eu desenvolvo 30 anos código. Mas eu não abandono essas praxis de riscar, de anotar, de pintar. Olha só, se eu mostrar pra vocês, cara, não vai nem acreditar, ó. Olha o que tem aqui na minha mesa, ó. Olha só o que tem aqui na minha mesa. Às vezes tem criança que pensa que, ai, tu pinta os trabalhinhos, pinta os trabalhinhos. É só pegar aqui que caiu pra não pisar em cima. Então eu não abandono isso, entendeu?
Os meus post-it e lápis de cor, eu faço isso. Então, os livros... Exatamente. Os livros são divididos em unidades. Ele tem um tema. Perspectivas profissionais. Então, ele tem um tema. O grande tema são as perspectivas. Então, ele é dividido em unidades. E as unidades têm as suas subdivisões, que a gente chama aqui de tópicos. É claro que daí varia, tá? Que nem diz o gaúcho, vareia, né? Pode ser que uma unidade tenha 2 tópicos, ou tenha 5, ou tenha 7 até. E parece que no próximo livro tem umas unidades bem doidas ali, cara. Tem 7 unidades, 7 tópicos. Tem umas unidades malucas, mas vamos devagar. Então, a unidade 1 era você, né, no ensino superior, o resgate histórico do ensino superior no Brasil. E quem é que se lembra como é que começou essa história? Qual foi a grande mola propulsora que abriu para a organização do ensino? Porque antes do ensino, de 1500 até 1815, mais ou menos, o ensino no Brasil era a cargo dos jesuítas. Então, ele estava mais para catequização. Qual foi o ponto histórico que aconteceu, que houve uma ruptura? A vinda da família real portuguesa. Aê! Valeu! Obrigado pela participação. Então, isso aí, nós não somos uma ilha. O Napoleão Bonaparte, depois da Revolução Francesa e a divisão do Estado, da Igreja, que foi forte na Europa, porque eles quiseram... a Idade Média, né? A Idade Medieval, o Papa era a lei, né, cara? O Papa mandava e desmandava. Então, ele que definia até os casamentos entre reis e rainhas, sabia? Entre príncipes e princesas. Era o Papa que decidia quem ia casar com quem nas famílias reais. E quando o Napoleão houve essa cisão na Inglaterra e depois na França muito forte, romperam de vez com o papado e dividiram o Estado, né? Se transformou num Estado laico. Vocês vê toda hora os caras falando, Estado laico, Estado laico. Estado laico é exatamente isso, é um Estado dividido na Igreja. Ok? A Igreja atua no terreno dela e o Estado atua no terreno dele. Então houve essa separação de vez. Só que o Napoleão começou a conquistar muitas terras na Europa, muitos países, começou a invadir. Cara, o Napoleão começou a invadir a África, cara. O cara invadiu o Egito, lá onde tem as esfinges. Então, o que aconteceu? A família real portuguesa, né? Ó, esse cara, ele tá indo, tá dominando, tá cheio de aliados, daqui a pouco chega aqui, faz o rei tem que se render a ele, senão eles decapitam toda a família real. Então, o rei, né, na época, o imperador português, botou a família dentro das caravelas, tudo, já tinha a terra Brasília aqui, e vieram para cá. E isso foi um marco histórico e modificou também o Brasil. Quando ele chegou aqui, então, ele outorgou que pudesse se organizar escolas fora do âmbito jesuíta. E isso foi importante. Ele também ele outorgou leis dando liberdade de culto, porque os protestantes, cara, eram mortos no Brasil até 1808. Chegava aqui, velho, os caras matavam o protestante, não tinha liberdade de culto, só podia ser católico, não podia ser protestante, ainda mais que a reforma protestante tinha começado na Europa, né, na Alemanha. Então aqui era perder o pescoço se professar protestante. E as religiões africanas havia uma certa vistas grossas, mas também era meio que escondido ainda. E o Dom esse aí, que chegou, esqueci o nome dele, o imperador português, quando chegou aqui, ele deu uma carta de liberdade religiosa. Ele, não, pode ter protestante, pode ter culturas afro, pode ter culturas espíritas, o culto é livre. Então ele foi muito
importante a vinda dele. E ele começou também a fomentar, Dom João, obrigado, Matheus. São tantos dons que eu esqueço, cara. Então ele deu a liberdade religiosa também, ele deu essa carta, e ele começou, disse, o Estado, né, os municípios podem organizar escolas fora do âmbito do mosteiro, da igreja, até porque ele também queria cortar um pouco do poderio dos caras, ok? Então isso foi muito importante, começou a organizar uma escola naval, porque eles dependiam muito das águas naquela época. Então as primeiras escolas foram naval, de engenharia, para construir navio, descobrir mares, correntes, essas coisas todas, e medicina, ok? Mas não no âmbito de faculdade como nós conhecemos hoje, com várias disciplinas, né, as faculdades, várias áreas envolvidas. Mas, cara, isso foi muito importante, porque começa, né, então, há uma grande modificação no cenário europeu. Termina a Idade Medieval, vem a Reforma Protestante, depois vem a Revolução Francesa. Agora, em 1800, começa a força do Iluminismo, começa a força também do Romantismo, que são movimentos culturais fortíssimos na Europa. Os caras começam a ter uma nova cultura de literatura, uma nova cultura de música. Essa época, por exemplo, Beethoven, se nós for estudar a história de Beethoven é o cara que rompeu, cara, com a estrutura da música clássica. A música clássica era feita de uma forma. E em 1800, o Beethoven ali, já antecipando o romantismo, a época do iluminismo, ele rompeu com a estrutura de fazer música. Ele criou, o Beethoven, se tu for estudar, cara, ele é o pai da música pop atual. Uma música totalmente modificada que não tem uma regra fixa para acontecer. Então, há todo um caldeirão de novas ideias na Europa. Então, nós temos ali a influência francesa, a influência alemã, que vem nesse intercâmbio de ideias para o Brasil, e depois nós vamos ter a influência também americana, que vai ter. Então, esses três países, porque eles têm um livre comércio com o Brasil é uma terra amiga de todas, depois nós vamos ter os holandeses também que trouxeram a sua influência, cara. Esse momento histórico modificou. E graças a Deus, né, cara? Senão periga nós ser tudo índio ainda, né? Se não fosse assim. Então esse é o resgate histórico. E depois nós vamos chegar até Getúlio Vargas, que vai dar, então, oficializar os cursos superiores no Brasil, com a abertura da USP, né, a Universidade de São Paulo, que é a primeira. Depois, isso em 1930, depois abre uma outra no Rio de Janeiro. São as duas primeiras, e depois elas vão se multiplicando pelo território. Mas se nós formos ver, de fato, cara, o Brasil foi o último país da América Latina a ter institucionalizado o seu ensino superior. Então é algo muito novo mesmo, ainda. Tem 90 anos, cara. Então, de fato, vocês muitas vezes ouviram alguém dizer assim, mas por que tu vai estudar, vai fazer faculdade? Quem nunca ouviu isso, cara? Quem nunca ouviu isso na sua família? Não é verdade? Mas por que tu vai fazer faculdade? Pô, por que tu paga todo esse dinheiro de faculdade? Podia ter trocado o carro. Cadê a carta? Pega lá. Tem que colocar. Só eu ouvi isso, ou alguém mais ouviu isso. Vai no isso? aniversário da tua colega amanhã. Eu já escutei, mas não foi da minha família, professor. Foi de um É? ex-colega de trabalho, ele perguntou, tá, mas por que quer fazer faculdade? Ué, pra crescer na vida, né? Se tu não estudar, não vai ser ninguém, cara. Hoje em dia é o estudo que comanda a coisa. Obrigado aí. Certo que sim, né, Leandro? A gente já ouviu isso muito, né? Daqui que eu vou te mostrar como é que coloca o pé. Olha só, nós vivemos ou não vivemos hoje numa sociedade altamente tecnológica. Você tem que colocar, você tirou, você coloca. A pessoa te perguntou por que tu vai fazer GTI, né, cara? Deus me livre. Posso te interromper? Hoje nós vivemos, obrigado, Edné, numa sociedade altamente tecnológica, cara. Cada vez mais
a tecnologia dominando em todos os âmbitos. Eu preciso mandar essas As fotos pessoas aqui até por e-mail. sabem ali mexer no WhatsApp. Por E e-mail? daí tem aquela mãe, ai, meu Mexe filho aqui sabe no tudo de compartilhar aqui. WhatsApp. Grande Bota aí o porcaria. Gmail e escreve e-mail. É um vagabundo, fica o dia todo mexendo no WhatsApp, destrinchou tudo que tem, mas só isso. Mas ele sabe programar o aplicativo que faz um WhatsApp lá por trás. Ah! Né? Ah, e meu filho sabe mexer tudo no Face. Não dá mas, aqui. e aí? Alguém criou o Face. Até certo? tem da Naira aí, que é a Então, principal lá. Né? Nessa sociedade altamente tecnológica, cara, Mãe. surge a necessidade, digamos assim, Já. um novo operário, também Carro. altamente qualificado. Tem que botar um assunto depois do para, tá? Deixa eu só ver aqui, o Matheus. Então, cara, apenas 8% da população se inscreve num curso superior. É um número, 8%, cara, de um país de 200 milhões de pessoas. E apenas 6% vai concluir, cara. O que é um número também Pai, tá pequeno. escrito ali. Que tá Então, escrito. Aonde? O ensino Ali superior ele atrás. vem a qualificar Samsung. essa mão de obra em todos os âmbitos. Na Aqui. medicina, no ensino, O pai na não consegue ver ali. tecnologia, nas engenharias. Porque Samsung? tudo tem que evoluir. Cara, se não tiver mão de obra Pai, tá qualificada, escrito o próprio computador. desenvolvimento da nação fica travado. Sim. Não tá escrito computador. Sim. Tá escrito Samsung, é igual esse aqui, ó. Né? Exatamente, tá? Computador. Verdade, nosso povo, na maioria, não se interessa. Esse aqui é Cara, notebook o nome. O povo só se interessa, assim, né, cara? É só Não, coisa pai. fútil, cara. É computador. É fofoquinha de Computador. artista. Como se o cara vai viver disso, É né? computador. Mãe. Assim, cara, sinceramente, o Mãe. ensino médio, velho. Mãe. Mãe. Olha, o cara tem o ensino Mãe. médio, não desqualificando ninguém, né? Mãe. É uma Mãe. coisa assim, Mãe. o ensino Mãe. médio é o mínimo, e o cara acha Mãe. que fez o máximo. Que tá o carro. A exigência é grande, cara. Vocês iam aceitar um professor aqui dando aula pra vocês sem qualificação, sem graduação, sem pós-graduação? Não iam, né? Então, e nem a faculdade deixaria, né, cara? Tanto é que o meu currículo vai pro MEC, para eu poder estar aqui, certo? Então, há toda uma questão, né, de mão de obra qualificada. Pai, eu apertei o botão azul. Ah, pai. Só isso. Você tá quase sumido, né, pai? Fala aí. Quando eu achar uma Por faculdade. que você tá com fone? O pai não pode agora, o pai tá prestando atenção aqui, tá? Desculpa. É esse aqui que envia. Pagar. Não botou o para ali ainda? Eu fiz tudo e me enviei É só ali. eu entrar na Tá certo daí? Mas não enviou ainda. Não botou. Eu voltei lá. Tá, daí enviou. Ali naquele segundo. Nesse segundo Tá lá aqui. trabalhando. Envia. Tá, é ali que eu queria Mais saber. uma hora vai ter. Uma hora vai ter uma vaga. Se quiser. Alguém. Ah, sim. É. Pode Vão ter, dar- eu tenho certeza. Dá preferência para outra. E aí, tu não terminou nem o ensino médio, não pode começar uma faculdade, é que tá tem que ir pra trás. Esse é o ponto que eu coloquei lá. Então, olha só. Então, hoje, nós vamos tratar de o acadêmico na educação à distância. Nós vamos entender essa questão de educação à distância, que é da unidade 2. Nós vamos falar dos 3 tópicos e vamos ter no final ainda um questionário, certo? O Mark Zuckerberg estudou em Harvard, né, velho? Não é bem assim. Quando ele montou o Facebook, ele era acadêmico em Harvard. Tá? Então, né? Só que é um Mark Zuckerberg, né? A 1 bilhão de pessoas. Nós não temos mais do que um, certo?
Então não é bem Passou em assim, Harvard, né? É, ele fez ciência da computação em Harvard, né? E Pra é passar. um Mark Zuckerberg. Pra passar lá tem que ser um pouquinho mais inteligente que o comum. Então não é bem assim, eu teve uma ideia. Exatamente, Leonardo, é isso aí, é esporádico, claro, um cara passou, né, velho? É assim, ó, velho, eram 200 milhões de espermas, um passou. Certo? Não sabemos, mas foi aquele que foi escolhido, velho. São 200 milhões, um passou. E aí tá aí tu. Certo? Olha só, vamos fazer o nosso intervalo e voltamos 8h15 para nós continuarmos daqui, tá? Até mais. Hoje vai ter bife de fígado de novo? Hoje eu tô aceitando, hein?